Jacó, e de maneira específica a uma área da vida de Jacó, ao seu contexto matrimonial. Eu havia dito que Jacó se casa 2 vezes, ele se casa com Lia, depois se casa com Raquel. Você sabe da história que Jacó era apaixonado por Raquel, mas ele acabou sendo enganado por Labão. E eu trouxe um princípio espiritual de que você não está nas mãos dos Labões ou Labãos desse mundo, você está nas mãos de Deus. Então, nada que aconteça com você vai fugir do controle do Deus Todo-Poderoso, que tem poder para reverter toda a situação. Eu falei também que mesmo que talvez você não consiga identificar, existem alguns momentos da nossa vida que nós precisamos desejar receber, não aquilo que os nossos olhos estão vendo e que nós achamos que é o melhor para nós, mas nós temos que ter um coração de buscar sempre aquilo que Deus tem para nós como sendo o melhor para as nossas vidas, amém? Eu não vou continuar aqui essa história, até porque foi uma palavra já encerrada, mas eu acredito que eu vou continuar a ministrar algo que flui no mesmo espírito. Ou seja, a aplicação que eu trouxe para você na semana passada é de que nós precisamos identificar aquilo que Deus tem nos dado. Mesmo que aquilo primariamente não atraia os nossos olhos, nós precisamos de cuidar, de desenvolver, de promover aquilo que o Senhor já tem confiado em nossas mãos. E eu quero hoje trazer luz a algo que Deus tem falado muito forte ao meu coração. Você sabe, nós fazemos parte de uma edificação de uma igreja que teve seu início há mais ou menos 3 anos e meio. E nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito nessa casa, por tudo que Ele tem feito nessa igreja. Eu acredito que houve um momento em que nós, inclusive, ainda estamos nele, onde nós estamos trazendo fundamentação, onde nós estamos lançando os fundamentos, nós estamos lançando os alicerces, que serão de fato a base para tudo aquilo que nós estamos construindo. Eu concordo com Timothy Keller quando ele diz no seu livro A Igreja Centrada, que uma igreja, e eu já falei isso aqui N vezes, até porque essa é a estação que nós estamos inseridos, que uma igreja até completar 7 anos ainda é bebê, ou seja, ainda é uma instituição que está em formação. Agora, é óbvio que também dentro desse contexto o Senhor já tem nos guiado, o Senhor já tem nos direcionado, e existem passos que foram dados desde o nosso início, que nós vemos e temos como clareza que é uma direção de Deus, e nós estamos caminhando em cima dessa direção. Posto isso, eu também quero mencionar o fato de que eu acredito que desde o ano passado, o Senhor tem alargado a nossa visão, que desde o ano passado, o Senhor tem nos dado uma visão espiritual. Eu acredito que nós estamos ouvindo palavras proféticas, mas também estamos tendo impressões espirituais a respeito de lugares que os nossos pés ainda não estão pisando, mas que a nossa mente já pode contemplar que algo acontecerá no futuro. É como se nós estamos primeiro vendo, para depois ir. E eu concordo que a grande verdade é que nós nunca iremos para um lugar, por exemplo, que a nossa oração não tenha chegado antes. Então eu creio que o Senhor tem nos dado uma visão espiritual para onde Ele deseja nos levar. Essa visão precisa ser acompanhada por intercessão. E posterior ao contexto de visão e intercessão, é necessário que haja em nós a disposição, amém, a ousadia de assumirmos esse lugar que Deus tem para nós. E dentro desse contexto eu quero trazer uma palavra que eu acredito que vai trazer muita edificação para você, tanto do ponto de vista individual. Eu acredito que você vai poder fazer aplicações práticas na sua vida individual, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida ministerial, mas seja também em toda e qualquer outra área da sua vida. Mas eu também acredito que além de trazermos aplicações individuais com aquilo que aqui será ministrado, creio eu também que isso tem um viés coletivo para nós como igreja. E hoje eu quero conversar com você a respeito de algo que o Espírito Santo tem incomodado no meu coração. Igreja Emaús, nós precisamos aprender, diga comigo, aprender, a sermos bons mordomos de sementes. Nós precisamos aprender a sermos bons mordomos de sementes. E hoje
Eu quero conversar com você a respeito das 5 sementes que todos nós temos. Existem 5 sementes que todo ser humano carrega. Nós precisamos identificar quais são essas sementes e nós precisamos colocar essa semente em solo fértil. Amém? Então, eu gostaria de dizer para você que os nossos olhos espirituais precisam estar abertos para aquilo que o Senhor já tem nos dado, para aquilo que o Senhor já tem nos confiado. Mas o problema é que muita gente não consegue enxergar aquilo que Deus está dando, porque Deus não te dá na aparência que às vezes você idealiza que vai receber. Talvez na sua cabeça você idealiza algo pronto, ou você idealiza algo grande, ou você idealiza algo visível. Mas Deus não nos dá nada pronto, e Deus não nos dá nada grande, primeiramente. Até porque tudo que nasce grande é monstro. Existe um processo de formação. Tudo que Deus nos dá em forma de sementes. E é necessário que haja visão espiritual para nós identificarmos aquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos. Chega a ser engraçado, para não dizer patético, que tem muita gente orando por aquilo que já tem. Tem muita gente desejando aquilo que já recebeu. Tem muita gente ignorando aquilo que já carrega. E a grande verdade é que em toda a Escritura Sagrada, Deus sempre vai usar aquilo que Ele já depositou nas suas mãos. Eu acredito que quando nós olhamos para aquela fatídica cena de vermos o Mar Vermelho se abrindo em frente a todos aqueles que foram libertos do Egito, debaixo ali do jugo de Faraó, Deus levanta Moisés como um libertador. Para mim, aquela cena de Moisés levantar o cajado, aquela cena de Moisés tocar as águas com o cajado, e aquela cena das águas se dividirem, das águas se abrirem, isso mostra que para você desfrutar de um agir sobrenatural de Deus na sua vida, você simplesmente precisa usar aquilo que já está nas suas mãos. Sabe por que Deus usou foi o cajado? Porque era o cajado que Moisés carregava. Para de ficar achando que você tem que receber alguma coisa que você ainda não tem, e você usa isso como desculpa para você continuar sem fazer o que já era para você estar fazendo há muito tempo. Deus vai usar o cajado que já está nas suas mãos. Presta atenção, gente, o cajado em si não tem poder nenhum. O poder dessa história é o princípio de nós aprendermos que tudo que nós precisamos para cumprir todos os propósitos que o Senhor já estabeleceu para nós, já está em nossas mãos. O problema é que muita coisa está em forma de semente. Que Deus me livre de Deus te trazer alguém de fora para enxergar aquilo que Ele já colocou dentro da nossa casa. Que o Senhor nos dê o coração de Samuel, não o coração de Jessé, que conviveu a vida inteira com aquele que seria o maior rei da nação de Israel, mas nunca tinha enxergado potencial nele. Até que Deus traz alguém de fora para falar: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, é Davi. Que Deus nos dê olhar espiritual, que Deus nos dê discernimento profético, que nós possamos enxergar, mesmo que ainda seja um adolescente. Tudo que Deus nos dá em forma de semente. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Quais são as sementes que você carrega? Eu vou te contar uma coisa: a maior mentira de Satanás é que talvez aquilo que você precisa está na mão do seu vizinho. A maior mentira de Satanás é você pensar que talvez o que você precisaria você não tem, mas que o outro tem. Mas eu quero te falar uma coisa: você não precisa e você não pode invejar aquilo que Deus tem depositado na vida de pessoas que caminham ao seu lado. E o diabo vai querer agir na disputa, o diabo vai querer agir na competição, o diabo vai querer agir na inveja. Não se preocupe com a cadeira que você não senta, com a mesa que você não senta, com os lugares que você não frequenta. Se preocupe em ser fiel àquilo que Deus tem depositado sobre as suas mãos. Existem 5 sementes que todos nós carregamos. Você não tem desculpas para ser responsável e para ser fiel. A primeira semente, para você que gosta de tomar nota, e você então será bem-aventurado por isso,
Acredite em mim, existem hábitos que têm poder para nos transformar. Existem 3 anos e meio que eu prego todo domingo, mas eu quero te contar que por 20 anos eu anotei palavra todo domingo. As 5 sementes que todos nós temos, e as 5 sementes que todos nós carregamos. Em primeiro lugar, a primeira semente são as palavras. Diga comigo, palavras. Todos nós temos palavras na nossa boca. E essas palavras são sementes que nós carregamos. E eu gostaria que você hoje tivesse ouvidos espirituais para entender a importância, o peso e o poder das palavras que saem da sua boca. Diga assim comigo: cada palavra que sai da nossa boca, diga assim, é uma semente que nós estamos plantando. Por isso, se você quer ser uma pessoa frutífera na sua vida, você precisa de ser disciplinado com aquilo que sai da sua boca. Toma muito cuidado para você não falar a partir das suas emoções. Irmãos, nós precisamos de aprender a declarar vida. Nós precisamos aprender a declarar de fato aquilo que tem poder para transformar a realidade de onde estamos inseridos. Amém. Precisamos aprender a profetizar. Amém. Amados, Deus nos fez segundo a sua imagem. Se nós somos segundo a imagem de Deus, nós deveríamos entender e ter revelação do poder da palavra que sai da nossa boca. Porque tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, Deus cria a partir de uma palavra que Ele libera. Sabe o que é interessante? No contexto da criação terrena, a Escritura diz que havia trevas. Mas quando Deus vislumbra, quando Deus olha, quando Deus contempla as trevas, a atitude de Deus não é lamento. Deus não virou e falou assim: que pena. Quantas trevas, não é mesmo, Espírito Santo? Não foi isso que o Pai falou. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse lamentado as trevas ficariam ainda mais escuras. Mas Deus não lamenta, Deus confronta, Deus ordena, Deus transforma. E quando Ele vê trevas, Ele não conversa sobre trevas, mas Ele conversa sobre luz. E Ele diz: haja luz. E a palavra que Deus libera tem poder para dissipar toda trevas. Toda, absolutamente. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele vai respeitar o que sai da boca de Deus e o que sai da boca de alguém que carrega o próprio Deus dentro de si. Por isso também que não vai fazer sentido se você falar aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus. Porque o mundo espiritual respeita aquilo que sai da boca de Deus, não é aquilo que sai da sua boca. Então, nós precisamos de estar alinhado com o coração do Pai, para falar: eu quero entender qual é a vontade do Pai, e eu quero liberar qual é a vontade do Pai. Amém. Irmãos, nós precisamos de reconhecer que o mundo que nós criamos será sempre uma resposta das palavras que nós declaramos. O mundo que você cria é uma resposta às palavras que você libera. A família que você está construindo, ou que você irá construir, será uma resposta às palavras que você está proclamando a respeito dela. A empresa que você já abriu, que você possui, ou que você ainda vai abrir, seja lá o que for, o mundo que você cria é uma resposta às palavras que você declara. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, olhar para a enfermidade e começar a declarar cura. Precisamos de olhar para a doença e começar a liberar o milagre. Nós precisamos de começar a olhar
para miséria, para pobreza, para escassez, e começar a liberar palavras de bênção, palavras de abundância, palavras de prosperidade. Sabe por quê? Porque os homens de Deus, você sabe, eu creio que o Senhor te traz aqui hoje para que você cresça em fé. Você tem que ouvir uma palavra como essa e você precisa de falar: Senhor, eu quero crescer em fé. Os homens de fé, eles não falam daquilo que estão vendo, mas eles sempre verão aquilo que eles estão falando. Isso é uma grande verdade a respeito de um homem de fé. Um homem de fé não fala do que vê, mas ele vê o que ele fala. Eu não sei se você já teve essa maravilhosa experiência de andar perto de gente que é cheia de fé no coração. Vou te contar uma coisa, que pela graça de Deus, ao longo da minha trajetória, eu andei do lado de grandes homens de fé, e eu continuo andando do lado de grandes homens de fé. Sabe o que eu fico perplexo? Eles nunca falam do que estão vendo, eles sempre, no futuro, acabam vendo o que eles hoje estão falando. Quantas realizações eu já vi nascer em mesas, quantas realizações eu já vi nascer em rodas de oração, quantas realizações eu já vi nascer por intermédio de uma profecia que foi liberada. Porque homens de fé não falam do que vem, mas verão aquilo que hoje estão falando. Estava conversando sexta-feira com o Michael e com a Lira, o nosso casal, que é responsável pelo nosso Ministério Kids, e a gente estava conversando sobre a importância de investirmos em educação cristã. Para nós hoje é uma realidade muito distante, mas nós já começamos a falar: a igreja Emaús vai ter uma escola nessa cidade. Estou te contando uma coisa, printa e me cobra, está gravado, nós vamos ter uma escola nessa cidade. Eu não estou falando a partir daquilo que hoje nós temos na conta bancária dessa igreja. Eu não estou falando daquilo que hoje nós temos a partir das habilidades que nós temos para empreender, ao mesmo tempo que estamos tocando uma instituição como essa igreja. Eu não estou falando a partir de tudo aquilo que hoje nós temos ou que nós ainda deixamos de ter. Mas uma coisa eu vou te falar: você vai ver uma escola Emaús para as nossas crianças. Porque homens de fé não falam do que vem, mas sempre verão acontecer aquilo que hoje estão falando. Agora, irmãos, eu preciso te contar uma coisa. Você não pode ser disciplinado apenas no que você fala. Eu sinto no Espírito de dizer para você que você também precisa ser disciplinado com aquilo que você ouve. Porque você é muito convencido do poder da fala, até porque toda a escritura sagrada respalda esse princípio. É um princípio que nós tiramos da Bíblia. O Senhor nos diz que o poder da vida e da morte está na língua. Está escrito. Ou seja, existe poder na fala, está na língua. Agora eu vou te contar uma coisa. Aquilo que você ouve é aquilo que você está permitindo que pessoas semeiem dentro de você. E sabe qual é o problema de muita gente? É que domingo você vem para a igreja, domingo você ouve as boas novas do Evangelho, domingo você ouve uma palavra de fé, domingo você ouve uma palavra de ânimo, domingo você ouve uma palavra de segurança. Só que aí você passa a semana inteira ouvindo quem você não deveria ouvir. Você passa a semana inteira ouvindo colegas de trabalho cheios de morte liberando sobre o seu interior. Você passa a semana inteira ouvindo e assistindo pessoas que não têm nada, pelo contrário, elas têm alguma coisa, mas o que elas têm é prejudicial à sua saúde espiritual. Você passa a semana inteira assistindo vídeos ou ouvindo podcast de pessoas que estão indo para o inferno. E eu não estou falando aqui que nós somos bitolados e só ouvimos Cristo, não é isso que eu estou falando. Eu estou te falando é que não adianta você ter uma vez por semana alguém semeando na sua vida uma palavra de fé, mas você passa 6 dias na semana ouvindo palavras de medo. E aí? Você precisa de começar a criar uma cerca de proteção no seu coração. Amém. Você precisa começar a filtrar quem que você vai permitir semear princípios no seu interior. Tem gente que é isso, no culto ele está cheio de fé, agora passa a semana inteira cabisbaixo, cheio de medo, cheio de morte, medo da morte o tempo todo. Sabe por quê? Porque está ouvindo o que não deve, porque está permitindo receber sementes que não são vida. Não adianta você reclamar
do cachorro caramelo que não sai da frente do seu portão, se toda vez que ele aparece, você dá comida para ele? Porque tudo que você alimenta cresce. Tudo que você alimenta sempre vai permanecer. Tome cuidado com aquilo que você está alimentando. Toma cuidado. Tudo que entra é alimento. Tudo que entra pelos olhos é alimento. Tudo que entra pelos ouvidos é alimento. Seja disciplinado, não apenas com as sementes que você libera, mas também com as sementes que você recebe. Mas lembre-se o que eu estou falando, que a primeira semente que todo mundo tem são as palavras. Você semeia todas as vezes que você abre a boca. Existe um poder em você semear. Então, tenha muito temor daquilo que sai da sua boca. Amém? Mas vamos lá. Vamos entrar na segunda semente. Falar que liberar palavras é liberar sementes, todo mundo sabe. Mas eu quero hoje te contar que temos, ou talvez alguns até mesmo não sabem que também são sementes. Embora esse versículo é um versículo muito conhecido. Projeta para mim Salmos capítulo 126, verso 5. Tenho certeza que talvez você já ouviu esse versículo. Mas hoje eu quero te chamar a atenção para aquilo que isso significa. A Escritura diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo, o que significa? Que a segunda maneira que nós semeamos, a segunda semente que todos nós possuímos, são as lágrimas. Primeira semente, palavras. Mas segunda semente, lágrimas. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que existe um poder multiplicador no choro. Existe um poder sobrenatural no pranto. Porque não apenas palavras, lágrimas também são sementes. Os que semeiam com lágrimas. É como se talvez você pode viver uma vida inteira ignorando o poder de você semear com lágrima. Nós precisamos aprender a filtrar o que nos faz chorar. Hoje, eu estou convicto que nessa igreja, nós estamos desfrutando com abundância e muita alegria de coisas que muito antes de nós foram semeadas por lágrimas de homens e mulheres de Deus que vieram antes de mim e antes de você. Hoje nós colhemos mover de Deus, avivamento, grande salvação, prosperidade, liberdade, fluidez. Tem muita coisa que a igreja atual está colhendo, que foi fruto de sementes regadas por lágrimas, por homens e mulheres de Deus, que pagaram um preço, antes mesmo talvez de nós nascermos. Você está sentado em uma cadeira que talvez você não teve fé para ela estar aqui. Pode ser que você chegou depois que alguém derramou lágrima para a igreja ter condição de comprar uma cadeira. Irmãos, existe um poder multiplicador no pranto. Existe um poder multiplicador nas nossas lágrimas. É como se nós precisamos ter revelação que existem clamores que precisam ser regados por choro. Para algumas coisas, talvez o convite de Deus não é apenas você orar, mas é você chorar. Toma cuidado com aquilo que hoje tem te feito derramar lágrima. Toma cuidado, porque lágrimas são sementes. O que você anda semeando? Teve uma vez que um pastor estava pregando em culto de jovens, e ele estava falando sobre a vida solteirice. E ele estava falando a respeito de santidade, ele estava falando a respeito de esperar o melhor de Deus, estava falando que vale a pena, aquela coisa toda. E no final do culto, uma moça, na realidade, procurou ele desesperada, pastor, começou a chorar. Ele falou, por que você está chorando? Ela falou assim, por causa dele.
Mas que ele perguntou por causa dele, Jesus? Não, por causa dele, do Manuel. Sei lá. Estou só inventando o nome. Olha aqui para mim. Ele virou e perguntou assim, por que você está chorando? E ela chorando, falou assim, porque eu sei que ele não é para mim. Porque ele não presta. Ele nem nasceu de novo. Ele não quer nada com Deus. Ele quer viver no pecado. Mas eu amo ele. Linda. Entende? Olha o que você está semeando. O pastor virou para ela e falou assim, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a parar de chorar por aquilo que Deus não está te dando. Porque lágrimas são sementes. E é muito doido. Porque nós precisamos, irmãos, de aprender esse princípio. Nós precisamos parar de chorar por aquilo que nós devemos abandonar. Não chore por aquilo que você tem que deixar para trás. Não chore por aquilo que você tem que abandonar. Eu me lembro de quando Deus vira para Samuel e falou assim, Samuel, você está até hoje lamentando por causa de Saul. Samuel, você está até hoje de luto por causa de Saul. Samuel, você está lamentando por aquele que eu rejeitei. Em outras palavras, para de chorar por aquilo que foi o próprio Deus quem tirou da sua vida. Para de chorar por causa desse camarada que você está chorando há 2 anos. Enquanto você continuar semeando esse afeto no seu coração, você não vai receber a promessa que Deus preparou para você. Porque lágrimas são sementes. Começa a chorar por aquilo que Deus quer te entregar. Ah, mas eu sou homem, homem não chora. Só lembra de algo. Se não houver lágrimas, não existirão sementes. Porque lágrimas são sementes. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Sabe o que eu fico pensando? Qual foi a última vez, será que nós semeamos com lágrimas a conversão de um familiar, a conversão de um amigo, a conversão de alguém que nós tanto amamos? Você fala que você quer ver essa pessoa nascer de novo, mas você nunca semeou com lágrimas. Nós precisamos de aprender a chorar. Nós precisamos de aprender a clamar. Eu fico pensando, se nós semearmos com lágrimas um avivamento sobre essa igreja, eu fico pensando se nas nossas semanas da consagração, durante os nossos turnos de oração, nós tivermos aqui dezenas ou até centenas de pessoas semeando com lágrimas um avivamento sobre essa cidade, semeando com lágrimas um avivamento sobre essa igreja, algo certamente iria acontecer. Sabe por quê? Porque lágrimas são sementes. Que o Senhor nos faça chorar por aquilo que Ele chora. Enquanto eu preparava essa mensagem, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que quando nós derramamos lágrimas, nós ativamos o sobrenatural, porque lágrimas são sementes. Você não vai ver Lázaro ressuscitar se você não chorar por ele. A Escritura diz em João capítulo 11 que quando Jesus chega na casa de Betânia, ele chora e ele semeia com lágrimas, e a ressurreição é liberada sobre aquele lugar. Palavras são sementes, lágrimas são sementes, mas existe uma terceira semente que todos nós temos. Todos nós. É a semente do tempo. Diga comigo, tempo. Interessante que tempo é uma das maiores desculpas que as pessoas têm para serem infiéis a Deus. Você quer uma desculpa pronta? É o tempo. Eu não tenho tempo. Eu sou novo demais. Eu sou velho demais. Não, mas agora é porque você sabe, né? Eu lembro na minha época, hoje não fala assim, né? Mas na minha época era assim, porque agora eu estou prestando vestibular. Vamos dizer, Deus entende, né? Deus entende.
Ah não, é porque agora eu acabei de entrar na faculdade. Ah não, você sabe, é porque agora eu estou noivo, estou preparando casamento. Não, é porque, deixa eu te contar, eu acabei de casar. Não, mas é porque agora eu estou grávida. Não, mas é porque agora eu tenho um bebê em casa. Não, mas é porque agora eu comecei a empreender. Não, é porque agora, assim, tudo vai ter uma desculpa. Só que eu quero te contar uma coisa, quando chegar no final da sua vida, vai ser tarde demais. Você já desperdiçou todo o seu tempo. E quem não tem tempo para Deus, está tendo a maior tolice do mundo, de perder todos os seus dias, e não viver como eles foram projetados para serem vividos. Ah, o que eu faço? Faz tudo servindo a Deus. Empreende servindo a Deus. Casa servindo a Deus. Crie seus filhos servindo a Deus. Entre na faculdade servindo a Deus. Sirva a Deus em todo o tempo. Quero te contar uma coisa. Todos nós temos o mesmo tempo. Precisamos reconhecer que muitas vezes, quando nós damos desculpa para algo, na realidade é simplesmente falta de interesse, ou falta de fidelidade, ou falta de atitude. Ah, eu até queria, mas eu não tenho tempo. Então você não quer, porque você sempre tem tempo para aquilo que você quer. Tempo é semente. Se você semeia o seu tempo assistindo Netflix, em todo momento livre que você tem, não reclame quando o diabo vir tentar você e você não ter a palavra de Deus na ponta da sua língua igual Jesus tinha. Porque você semeia tempo e entretenimento, você não vai colher crescimento espiritual. Se você não semear tempo em piedade e devoção, você não vai colher uma vida que reflete o poder sobrenatural de Deus. Não vai. Sabe uma coisa que muitas vezes nós ignoramos? É que nós não apenas colhemos o que plantamos, mas nós também colhemos onde plantamos. Não ache que você vai plantar entretenimento e vai colher crescimento espiritual. Não vai. Porque você não colhe apenas o que, você também colhe onde. O nosso tempo é uma semente que todos nós carregamos. Você sabe que eu sempre brinco com os meus discípulos que os americanos, eles fazem estatísticas de tudo. É verdade. Então às vezes a gente não consegue falar dos dados brasileiros porque a gente não ouve quais são as estatísticas. Mas existe uma estatística nos Estados Unidos que mexe muito comigo. 94% de todos os cristãos dos Estados Unidos nunca leram a Bíblia inteira, nenhuma vez. 94%. Não tem noção do que é isso? Você está falando assim, cara, almost everybody. É quase todo mundo. Nunca leu a Bíblia pelo menos uma vez. E no Brasil? No Brasil a gente nunca nem fez a conta, né? Não dá nem para saber. Não sei. E aí, vamos voltar para aquela velha frase que você já ouviu 1 milhão de vezes e que é verdade. Que se todos nós lêssemos a Bíblia por apenas 20 minutos, todos os dias, você leria a Bíblia inteira em um ano. 20 minutos. Como assim? Qual que é a conta? É simples. Se você pegar o número de capítulos de toda a palavra de Deus e dividir por 365, vai dar 3 ponto alguma coisa. 3.1, 3 ponto alguma coisa. Ou seja, em média, são aproximadamente apenas 3 capítulos necessários para você ter um programa anual de leitura bíblica. Isso porque alguns até mesmo dizem que a média de tempo gasto para a leitura de um capítulo é 5 minutos. Então nós estamos falando de 15, vou arredondar para cima, 20 minutos. Mas se você perguntasse para qualquer pessoa o motivo de nunca ter lido a Bíblia, pode ter certeza que muito que você iria ouvir de desculpa seria: eu não tenho tempo.
Bíblia é muito grande, mas só bastariam 20 minutos. Mas eu vou te contar uma coisa, vem aqui, vem comigo. Você não colhe apenas o que você planta, você colhe sempre também onde você planta, mas eu quero ir além. Você também nunca colhe a mesma medida que você planta, você sempre colhe mais do que você planta. Então sabe o que isso significa? Que talvez, se você tivesse a disposição de semear 20 minutos de leitura bíblica diária, você iria colher anos de sabedoria. Uma sementeira de leitura bíblica diária, inevitavelmente, traz uma colheita de anos de sabedoria. E todas as vezes que você se impressionar, que você se espantar, talvez com a sabedoria que alguém tem, em detrimento às vezes às circunstâncias naturais, à idade, à oportunidade, a tantas outras coisas, saiba de algo: existe plantação que você não viu. Porque isso que é poderoso. Nós colhemos o que plantamos, colhemos onde plantamos e sempre colhemos muito mais do que plantamos. Plante minutos de oração e leitura bíblica diária e colha anos de sabedoria. Mas a quarta semente que todos nós temos são as nossas finanças, é o nosso dinheiro. As palavras são sementes, as lágrimas são sementes, o tempo é uma semente e o dinheiro é uma semente. Está aqui um assunto de extrema importância, está aqui um assunto que a Bíblia dá valor. Inclusive, a Bíblia chama o amor ao dinheiro de a raiz de todos os males. Inclusive a Bíblia chama esse processo de você amar o dinheiro, de você se embaraçar com as riquezas, de um Deus, Deus mamon, a avareza. Irmãos, nós precisamos entender que o dinheiro que nós temos, que as finanças que nós carregamos, é uma semente que nós possuímos. Eu me lembro de um jovem, um dia, que me contou a história, que ele confrontou o pai dele. Quando o pai dele chegou em casa um dia, o jovem havia convertido antes do pai. E ele ouviu um dia o pai dele reclamando do fato de que a palavra de Deus nos instrui a ofertar e a dizimar. E ele estava até com aquela mentalidade de: nossa, a igreja pede dinheiro, meu Deus. E esse jovem virou e estava contando que ele virou para o pai dele e falou assim: engraçado, pensa um filho falar isso para o pai. O filho virou para o pai e falou assim: você nunca reclamou do dinheiro que você pagava ao traficante para você fumar seu baseado. Você nunca reclamou do ingresso que você pagava para ir nas festas e nas baladas curtir a vida. Você nunca reclamou do dinheiro que você gastava comprando cigarro para viver debaixo de uma prisão e de uma escravidão do tabaco. Mas você reclama de investir o seu dinheiro naquilo que tem te trazido liberdade. Pensa, um filho virou para o pai e falou isso. Dinheiro é semente. As finanças são sementes que nós possuímos. Você sabe que hoje de manhã, nosso irmão N, que trouxe um momento de contribuição, ele leu um versículo que Paulo fala aos Coríntios, na sua segunda carta. E eu estava me lembrando, e engraçado porque eu tinha preparado a palavra, e depois eu vi que ele fez citação a esse versículo, que nós temos um princípio bíblico que está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Projeta para mim Isaías 55:10. Isaías 55:10. Isaías 55:10 também é visto em 2 Coríntios 9:10. Olha o que a Bíblia diz. Porque
Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Quero te contar uma coisa. Sabe quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele que dá semente ao semeador e é aquele que dá pão ao que come. Isaías 55, 10, 2 Coríntios 9, 10. Diz assim: o nosso Deus, Ele é bom e Ele sempre dá semente ao semeador, semente ao que semeia, e Ele sempre dá pão ao que come. Então eu quero te contar uma coisa. A bondade de Deus, ela é tão grande que Deus sempre vai te dar. Pode tirar o versículo. Deus sempre vai te dar. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é: o que Ele vai te dar? A bondade de Deus é que Ele sempre dá. Aleluia. Mas você tem que entender que Ele pode dar semente ou Ele pode dar pão. E isso não é determinado pelo seu caráter, pelo caráter divino. Isso é determinado pela responsabilidade humana. O que Deus vai te dar? Se Ele vai dar pão ou se Ele vai dar semente. Sabe o que isso significa? Que se você sempre comer tudo que Deus te dá, Deus dá, você come. Deus dá, você come. Deus dá, você come. Eu tenho uma boa notícia para você. Você vai continuar recebendo o pão de Deus. Deus sempre vai continuar te dando, mesmo se você ficar comendo tudo que Ele te dá, porque Ele é bom. Então é o seguinte: você é o comedorzão de pão, bonitão? Meus parabéns. Você faz parte daquela seleta lista do céu, dos camaradas que estão aqui na terra e que fazem parte da Bolsa Família do céu. Você sempre vai receber o pão. Comeu de novo, está aqui mais um para você, meu filho. Comeu de novo, eu tenho mais para você. Deus tem maná para cair sobre a sua cabeça todo dia. Glória a Deus, você fica no manazão todo dia. Só maná, só maná, só maná. Porque Deus dá pão ao que come. Ele sempre dá. Deus nunca deixa ninguém, nunca. Deus nunca abandona seus filhos. Deus nunca deixa ninguém na mão. Deus nunca vai deixar ninguém passar fome. Olha para os lírios dos campos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Por que você anda ansioso por aquilo que você come ou por aquilo que você veste? Nunca vai te faltar alimento, nunca vai te faltar vestuário, nunca vai te faltar provisão. E eu te digo mais: a provisão de Deus nunca estará associado ao que você faz, está associado a quem Ele é. Ele é bom e Ele sempre vai te dar pão se você for um comedor de pão. Mas existem pessoas que não são comedoras de pão. Existem pessoas que amadurecem e se tornam semeadores. Para quem é semeador, Deus não dá pão, Deus dá semente. Mas o semeador, ele não come a semente. O semeador, ele semeia a semente. Deus não vai dar pão para o semeador e nem vai dar semente para quem come. É muito louco quando você conhece histórias ou conversa com pessoas prósperas. Falando aqui de um contexto de igreja. Esse mês eu estava viajando, estava lá do outro lado do mundo e eu estava com um pastor brasileiro, um pastor que há 20 anos plantou uma igreja no Rio de Janeiro. E a igreja dele é uma das igrejas mais prósperas do Brasil. É uma igreja grande, igreja que começou há 20 anos atrás, hoje tem 13 mil membros. Igreja maravilhosa. Eles já, na realidade, inclusive os 13 mil membros nem estão em uma igreja local apenas, eles até plantaram, eles têm dezenas de igrejas espalhadas pelo Rio de Janeiro e tem uma igreja na Flórida.
Hoje, inclusive, a sede fica lá na Barra da Tijuca, só isso. A igreja é muito próspera, muito próspera. Só que é o seguinte, eu já conhecia a prosperidade dessa igreja, mas eu não conhecia os bastidores dessa prosperidade. Tem muita gente que só vê o fruto que é visível, mas não sabe a história da semente que foi colocada de maneira invisível debaixo do solo. E esse pastor, o pastor Ricardo Carvalho, da igreja Mananciais, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ele estava me contando que um dia Deus virou para ele e falou assim: eu quero que você faça uma coisa com a conta bancária da igreja. Deus virou para ele e perguntou assim: quanto que custa as contas do mês? Custa tanto. Então você vai separar o que custa para pagar esse mês, e você vai pagar todas as contas do mês, mas todo o dinheiro que você tem no caixa. E ele é um bom mordomo e um bom gestor. Então eles tinham muito dinheiro em caixa, porque ele é um bom administrador dos recursos que Deus lhe confia. Deus virou para ele e falou assim: você vai pegar todo o caixa da igreja e você vai dar tudo para outras igrejas e outros pastores. Pega o seu telefone e começa a ligar um por um dos seus amigos, pede a conta bancária e você vai começar a distribuir, e você vai ficar com zero na sua conta. Você vai pagar todas as contas desse mês, você vai crer que depois eu vou te dar para você pagar as contas do mês seguinte, e você vai dar tudo que tem. Ele falou: Senhor, por quê? Sabe o que Deus virou para ele e falou? Porque eu quero saber se você ainda tem o mesmo coração de quando você começou. Porque quando você começou, quanto que você tinha na conta? Quando a igreja foi aberta, quanto que a igreja tinha na conta? Você teve fé para começar. Eu só quero saber se você continua o mesmo, se a sua dependência continua a mesma. Ele pegou o telefone dele, ele começou a ligar para os amigos: me passa a sua conta, está aqui uma oferta. Me passa a sua conta, está aqui uma oferta. E ele rapelou todo o dinheiro no caixa da igreja. Hoje nós vemos uma das igrejas mais prósperas do Brasil, mas as pessoas não sabem da história da sementeira. Ele conta que 2 semanas depois, uma pessoa bateu na porta da sala dele, falou assim: pastor Ricardo, eu não sei o que você fez, mas Deus me mandou vir aqui te entregar uma oferta, porque Ele manda te dizer que Ele está muito feliz com o seu coração que continua o mesmo. Sabe qual que era o valor da oferta? O dobro de tudo que ele tinha no caixa antes de entregar tudo. 2 semanas depois. Mas entre nós aqui, a gente fica tão empolgado quando a história chega nessa parte, né? Que aí apareceu um homem, você fica, você até respira aliviado, né? Não é? Eu, quando eu ouço essas histórias, quando chega, mas aí 2 semanas, Senhor, obrigado, Senhor da glória, eu estava tenso. O homem já até passou por isso, eu estava tenso, parecendo que não sabia o final. Isso acontece com alguém aqui? Quem gosta da última parte? Mas quem está disposto a viver a primeira? Te contar só mais uma história. Hoje, um dos grandes evangelistas americanos da nossa geração, ele inclusive é pastor de jovens de uma igreja em Dallas, nos Estados Unidos. E ele tem um ministério itinerante muito forte. E ele conta que em 2019, ele ainda não era integral na igreja, então ele trabalhava fora. E Deus virou para ele e falou o seguinte: olha, eu quero que você viva do ministério, mas a igreja dele ainda não tinha condição de sustentá-lo. E Deus virou para ele e falou assim: então sabe o que você vai fazer? Você vai largar seu trabalho e eu vou abrir portas para você pregar em igrejas, e toda vez que você pregar, você vai receber uma oferta. Mas ele falou assim: Senhor, mas você está falando de eu abrir mão daquilo que é fixo, daquilo que é seguro? Deus falou assim: é o tempo de você me servir integralmente. Ele conta que ele largou o trabalho dele, e sem a igreja dele sustentar ele,
ele conta que ele então dependeu 100% da provisão sobrenatural de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele começou a receber muitos convites. E ele começou a pregar em muitos lugares. Ele começou a pregar nos Estados Unidos inteiro. E aonde ele pregava, ele recebia uma oferta generosa. Porque ele teve coragem para semear tudo. E aí, ele conta que 2020 chegou. E quando chega 2020, chega a pandemia. E quando chega a pandemia, chega o lockdown. Quando chega o lockdown, nós temos uma paralisação de atividades, como por exemplo cultos públicos, por um certo tempo. Os eventos acabaram. Sabe o que aconteceu? Os convites subiram. E agora, ele não tinha mais emprego. E ele não tinha mais convite para pregar em lugar nenhum. Ele não tinha mais renda nenhuma. E ele conta que ele começou a ficar preocupado, começou a ficar tenso. E um dia ele foi orar. E nessa oração, ele fala que ele ouviu a voz do Espírito Santo perguntando para ele: filho, você está tenso? Qual que é o valor que você precisa para pelo menos pagar as suas contas básicas por mês? E ele falou: Senhor, $5.000. Sabe o que o Senhor virou para ele e falou? Então começa a dizimar pela fé, mesmo sem receber. Sabe o que ele conta? Que ele virou para a esposa dele e falou assim: amor, o Espírito Santo está engraçado, né? O Espírito Santo quer que agora a gente dizima antes de receber. Mas ele falou que ele contou para a esposa com aquela esperança da esposa falar assim: não, acorda, né? Vê se Deus repetiu uma coisa dessa. Sabe o que ela contou? Sabe o que ele contou? Que a mulher dele virou para ele e falou assim: amor, é de Deus. Ele falou que ele pegou o cartão de crédito dele, foi na tesouraria da igreja e falou assim: eu quero que você passe o cartão recorrente, $500 todo mês. E ele começou a dizimar sem nem receber. Olha que loucura. Sabe o que aconteceu? É a parte que a gente fica aliviado, né? O telefone dele tocou. E um pastor amigo dele virou para ele e falou o seguinte: eu quero que você pregue no culto online da minha igreja. Então eu quero que você grave a palavra, eu vou transmitir sua palavra, porque estava na pandemia, nós vamos passar no culto online. Ele falou assim: Deus mandou te dar $1.500 de oferta por cada vez que a palavra for transmitida. E essa palavra vai ser transmitida 3 vezes. 1.500 vezes 3, $4.500. Por ele gravar a palavra uma vez. Glória a Deus. Mas ele conta que ele virou e falou assim: Deus, está faltando $500. E ele diz que uma semana depois, o telefone dele toca de novo. Só que era um homem que ele não conhecia. Ele falou: você não me conhece, mas eu também sou amigo do seu amigo. Eu sou pastor de uma igreja, sou o melhor amigo. Nós temos esse amigo em comum. Eu ouvi sua mensagem. E eu quero te falar que a minha igreja está precisando de ser edificado pela mensagem que você trouxe. Então eu quero convidar você para também pregar no culto online da minha igreja. Você pode pregar essa palavra mais uma vez aqui para a nossa igreja. E eu quero te contar que eu vou ofertar $2.000 toda vez que essa mensagem for transmitida. E ela será transmitida 3 vezes. E aquele homem que pela fé pré-dizimou $500, ele colheu $10.500. Ele conta que quando caiu na conta dele, ele não acreditou. E sabe como que a história termina? O Senhor virou para ele e falou: sabe esses $10.500? É semente, não é pão. Dá para movimentar mesmo. Por favor, desculpa. Aí falou: ah, Senhor, entendi, eu tiro $5.000 para pagar minhas contas e entrego os $500. Ele falou que o Espírito Santo virou para ele e falou assim: eu quero que você me entregue tudo. Porque se você ficar com isso, você sempre vai ter uma mente limitada com aquilo que eu posso fazer na sua vida. E você não tem noção que eu estou preparando para você. Sabe o que ele fez? Ele pegou toda a provisão e semeou tudo. Hoje,
somente no escritório que cuida do ministério itinerante dele, ele tem 11 funcionários, de tão próspero que ele é. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos condição de ver a frutificação na vida do outro, mas nós não sabemos da história de sementeira que aquela pessoa viveu. Finanças são sementes. E a quinta e última semente que todos nós carregamos. Se a primeira semente são as palavras, se a segunda semente são as nossas lágrimas, se a terceira semente é o nosso tempo, se a quarta semente é o nosso dinheiro, e com relação ao dinheiro eu quero que você leve para o resto da sua vida. A questão não é se Deus vai te dar, a questão é o que Ele vai te dar. Se Ele vai te dar pão ou se Ele vai te dar semente. A questão não é quantas sementes Ele pode te dar, a questão é quantas sementes Ele pode te confiar. Mas além do nosso dinheiro, do nosso tempo, das nossas lágrimas e das nossas palavras, a quinta semente que todos nós carregamos, sabe o que é? A nossa própria vida. A nossa vida é uma semente. Em João capítulo 12, versículo de número 24, Jesus estava reunido com seus discípulos. Jesus vira para os seus discípulos e ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se o grão de trigo morrer, ele vai gerar muito fruto. E naquele dia, Jesus falou: eu sou o grão de trigo, a minha vida é uma semente. E naquele dia, Jesus disse para os discípulos: eu vou me entregar. E eu quero te contar, sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que nós estamos vivos? Sabe por que hoje no mundo nós temos bilhões de crentes vivos? Porque um dia Ele entregou a sua própria vida como uma semente. Um dia Ele entrou em um túmulo dizendo: eu sou uma semente. Cristo entregou a sua própria vida. E eu quero te contar que o desafio de todo cristão é ser como Ele é. O desafio de todo cristão é se entregar como Ele se entregou. Ele se entregou por completo. Será que nós temos a disposição de não apenas semearmos com palavras, de não apenas semearmos com dinheiro? Você sabe que é interessante? Para alguns, semear com dinheiro é algo muito difícil. Para outros não. Para outros é até mais fácil. Com o dinheiro. Mas é o seguinte: não conta comigo. Eu quero te contar uma coisa: Deus não está atrás só do seu choro, Deus não está atrás só do seu dinheiro, Deus está atrás de você, Deus está atrás da sua vida. E Deus deseja que hoje, se nós desejamos colher um grande avivamento, as nossas vidas precisam se tornar uma semente para aquilo que Deus deseja fazer na cidade de Goiânia, para aquilo que Deus deseja fazer na nação brasileira. Sabe o que eu profetizo? Eu profetizo que o nosso número de voluntários nessa igreja vai crescer, vai dobrar, vai triplicar, vai se multiplicar. Sabe por quê? Porque pessoas vão falar: pastor, conta comigo, eu quero chegar mais cedo, porque eu não sou pão nessa casa,